Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um programa, a Escola Bíblica Dominical. Estamos entrando no ar mais uma vez pela TV Kairos, canal 7.1, aqui na cidade de Marabá, e também no canal do YouTuber. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais da TV Kairos, aproveitando a ocasião para compartilhar o link desta programação com muitas pessoas nos grupos familiares, grupos de professores de escola dominical, para que todos possam ser alcançados por esta programação. Hoje estudaremos a quinta lição com o tema O Casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família, uma lição extremamente maravilhosa para a nossa meditação e elevo espiritual. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe da lição de hoje. Acompanhe na sua tela conosco. O texto áureo diz assim: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth, capítulo 3, versículo 11. A verdade prática assim nos diz: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e à família. A leitura bíblica em classe da lição de hoje está no livro de Ruth, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 10 e também capítulo 4, versículo 11. Acompanhe a leitura. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: Bendito sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens foste, quer pobres, quer ricos. Ruth capítulo 4, versículo 11. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Nós temos 3 objetivos a alcançar com a lição de hoje. O primeiro é explicar o compromisso de Boaz com Ruth. O segundo objetivo é esclarecer o casamento de Boaz com Ruth. E, por fim, o terceiro objetivo, relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. No primeiro bloco deste programa, nós iremos estudar o compromisso de Boaz com Ruth. Este é o tema que nós iremos trabalhar neste primeiro momento do programa. Aqui nós veremos o primeiro ponto, que é no lugar da bênção. O segundo ponto vai tratar sobre a iniciativa de Noemi. E para finalizar este primeiro bloco do programa, nós iremos falar sobre o processo, respeitando o processo. Que maravilha, que bênção! Portanto, nós iremos estudar esta lição a partir de agora. O livro de Ruth, ele começa com fome, com mortes, com tragédias, mas termina com 2 grandes celebrações, com 2 grandes festas: o casamento de Boaz e o nascimento de Obed, o avô do grande rei Davi. Fica, portanto, inicialmente uma grande lição, que Deus é especialista em converter tragédias em bênção, em triunfo e em vitória. Além do mais, nós temos aqui o aparecimento daquele que seria o remidor da família de Noemi, sendo, portanto, também o tipo de Cristo no Novo Testamento,
o Redentor de toda a humanidade. Para comentar esta preciosa lição, estou aqui com os comentaristas, hoje recebendo com muita alegria aqui na bancada nosso querido pastor Amarildo Coelho e também o nosso querido amigo evangelista Wallace França, que sempre está cooperando conosco aqui. Pastor Amarildo Coelho, é uma alegria ter o senhor aqui novamente nesta mesa para a gente conversar um pouquinho sobre este assunto tão especial, tão maravilhoso. Seja bem-vindo, pastor. A paz do Senhor, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, é sempre um prazer estar com vocês e me sinto honrado, né? Além de vocês me convidarem, estarem me persuadindo a estar sempre com vocês, né? Eu creio que Deus vai nos favorecer, poderemos estar juntos sim para estar transmitindo aos nossos irmãos, né, que eu saúdo também com a paz do Senhor, a querida Igreja do Senhor, transmitindo os ensinos, as experiências, enfim, aquilo que Deus nos ensina a cada dia, a cada momento, sempre com a presença do Espírito Santo de Deus nos ajudando e nos abençoando. Muito bem. Evangelista Wallace França, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Hoje iremos tratar de um assunto muito importante, que é fundamental também para a nossa cosmovisão cristã, que é exatamente essa instituição chamada casamento, enfim, uma lição maravilhosa e nós aqui recebendo o nosso companheiro pastor Amarildo, é uma alegria. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Amarildo Coelho, que grata satisfação nós temos hoje aqui nessa bancada, viu, pastor Amarildo? Nós estamos muito felizes de verdade. E aqui em off nós já convidávamos, né, pastor Epaminondas? Pastor Amarildo poderia retornar aqui semanalmente, verdade, dividindo essa bancada conosco, mas é uma honra trazendo a sua sabedoria aqui para essa bancada, dividindo, cooperando com os irmãos, os nossos telespectadores, esse programa que tem tanto abençoado a cidade de Marabá e região, e nós sabemos que através deste programa a palavra de Deus realmente ela tem se propagado muito na nossa região. E hoje com um tema muito especial, um tema específico voltado para a família, essa instituição criada por Deus, guardada por Deus e sustentada por Deus, e que faz parte de seu projeto e que ele vai sustentar certamente. E através das Escrituras Sagradas nós estamos aqui hoje, ministrando hoje uma lição muito prática, né, pastor Epaminondas? É verdade. A última do livro de Ruth. Na próxima semana nós iniciaremos um novo estudo sobre o livro de Esté, mas nós temos a plena certeza, a plena convicção de que essas lições elas têm que ter em sala de aula um apontamento muito prático para os nossos alunos, professores e coordenadores da Escola Bíblica Dominical e, portanto, nós acreditamos que elas são de grande valia e têm grande repercussão no meio evangélico e também naqueles que acidentalmente possam estar assistindo a programação. Muito bem. Pastor Amarildo Coelho, vamos iniciar os comentários desta lição tão importante. Pastor Amarildo, o primeiro tópico da lição, o compromisso de Boaz com Ruth no lugar da bênção. E o comentarista, pastor Amarildo, o comentarista, ele inicia este primeiro tópico aqui da lição com uma frase que eu gostaria de ler, eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte, com base até no versículo 10 do capítulo 3, Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Ela esteve no lugar da bênção, pastor Amarildo. Essa frase também me chamou muita atenção. Quando eu li, eu disse, meu Deus, que coisa linda, não é? Nós percebemos, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, a coroação de uma decisão que Ruth tomou quando estava regressando com a sua sogra. O escritor Meyer Pilman, ele diz que na fronteira, justamente de Moabe para Israel, foi quando Noemi então vira para as duas e faz aquela proposta para que elas retornem. Ali foi a fronteira da decisão. E Ruth tomou uma decisão, disse, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Então, essa decisão dela contou muito, e eu posso dizer, diante de Deus. Deus viu a decisão e Ruth nem imaginava, evangelista Wallace, o que estava por vir. Se nós analisarmos, algumas mulheres foram abençoadas sem saber a bênção que estava diante delas. Como posso citar aqui rapidamente, Rebeca, quando ela estava vindo e o mordomo de Abraão estava orando a Deus para que mostrasse para ele a mulher que havia sido escolhida, e lá vem aquela donzela, né? Cheia de alegria, não sabia o que estava por vir, a bênção estava, mas ela se submeteu àquele pedido, àquela petição,
do mordomo de Abraão e abençoou, trouxe água para ele, deu para os seus camelos e a partir dali a bênção veio para a sua vida. A mesma coisa eu vejo aqui em Ruth. Ela teve, eu quero novamente repetir a frase que o senhor leu, Ruth teve as oportunidades, muitas oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma. Pelo contrário, ela se submeteu. Alguém poderia perguntar, onde é o lugar da bênção? O lugar da bênção é o lugar onde nós estamos em obediência, tá certo? É o lugar da submissão, onde nós nos submetemos. A obediência, a submissão, o respeito, o compromisso, a espera, isso tudo faz parte do lugar da bênção. Às vezes as pessoas pensam que o lugar da bênção, e nós estávamos ouvindo hoje no comentário, né, o senhor estava colocando ali o áudio, às vezes as pessoas pensam que a bênção está em uma determinada região. E muitas vezes a bênção está no lugar onde nós estamos, dependendo tão somente da nossa submissão, obediência, respeito, compromisso, honra e assim por diante. É o caso de Ruth. Ela se submeteu aos ensinos, aquilo que ela viu, ao exemplo de sua sogra, e existe algo também que ela se submeteu. Está no capítulo 2, versículo 8 de Ruth, quando Boaz, sabendo quem era Ruth, ele dá um conselho. Ele diz, ouve, filha minha, não vá escolher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após delas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que as servas tirarem. Foi um conselho. Ela se colocou no lugar da bênção. Qual é o lugar da bênção? Ela atendeu aos conselhos que foi dado por Boaz. Ela nem imaginava que ali estava o homem preparado de Deus para a sua vida. Mas a obediência fez com que ela alcançasse a coroação da sua decisão nas fronteiras, né, entre Moabe e Israel. Maravilha. O lugar da bênção, então, não é necessariamente geograficamente, né? A bênção não está sobre o lugar, está sobre a pessoa. O senhor falando aí, eu lembrei de Isaac. Isaac cavava o poço, aí os filisteus iam lá e entulhavam o poço dele. Ele ia em outro lugar, cavava, dava água de novo. Ou seja, a bênção estava sobre Isaac, não era, pastor? Não era sobre o lugar em si, porque a terra, por si só, ela era infrutífera, imprópria para a produção ali de águas. Mas veja que a bênção está sobre a pessoa. A bênção de Ruth estava chegando e ela permaneceu no lugar certo. O senhor falou algo muito importante, que é a obediência, né? O centro da vontade de Deus é exatamente a obediência. Se eu estiver no centro da vontade de Deus, obedecendo a Deus, mesmo Belém não tendo pão, Deus, ele providencia. Mas vejam, Ruth e Noemi, Elimelech e seus 2 filhos saíram de Belém e foram para uma terra distante, encontraram a tragédia. E a bênção de Deus, ela está sobre a pessoa, e a pessoa no centro dessa vontade de Deus, submetendo-se ao Senhor, Deus abençoa independentemente do lugar. Não é verdade, pastor Marido? Evangelista Wallace França, e a iniciativa de Noemi, hein? Fale sobre esse segundo ponto aqui da lição. Perfeito, pastor Epaminondas, pastor Amarildo. Nas lições passadas, nós debatemos muito, estudamos muito sobre esse relacionamento de sogra e nora. E agora esse relacionamento ele se aperfeiçoa, porque nós temos aí uma submissão da nora à autoridade da sogra, adorando ao Deus da sua sogra também. Mas nós temos aqui, do ponto de vista prático, um critério que o pastor Amarildo trouxe agora há pouco, que é o critério da obediência. Ela se pautou em obedecer os ditames, os ensinamentos de uma anciã, de uma pessoa mais velha. E nós vimos aqui que o comentarista, ele traz um comentário bastante interessante de como Noemi orienta Ruth a alcançar o coração de Boaz. Ela já tinha feito aquela leitura, eles já se conheceram. Muito possivelmente eles já se gostam. Agora eu vou orientá-la como é que ela deve se aproximar. E aí nós temos a nossa primeira lição prática, né, de hoje, que é a obediência aos ditames dos mais velhos, dos anciãos, os conselhos dos mais experientes. E aqui nós vimos que nesse capítulo que nós estudamos agora, do capítulo 3 e capítulo 4 em especial, nós vemos aqui do capítulo 3, versículo 3, versículo 4, que ela diz assim: lava-te, unge-te
veste os teus vestidos e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que te tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. Nós vimos uma instrução pontilhada, pormenorizada, até a forma de você, da sua limpeza, da sua higiene pessoal, das vestimentas. E pastor Epaminondas, pastora Marilda, todos os comentaristas que nós vimos comentando essa lição durante essa semana, eles pautaram basicamente nesse tópico em relação a uma lição prática de como nós podemos nos vestir em santidade. Nós podemos demonstrar a nossa santidade, o nosso princípio da honra, através das nossas próprias características físicas e das nossas próprias vestimentas. Certamente, Ruth não chegou lá vestida de qualquer forma, de qualquer maneira, de maneira vulgar, não. Ela chegou de forma, claro, muito atraente, mas não sedutora, não na sedução que nós conhecemos hoje, como ela foi menosprezada, vilipendiada. Certamente ela chegou ali para conquistar um coração de um varão, de um homem, de um remidor. Ela se valeu da sua feminilidade sem ser vulgar, né? Sem ser vulgar. Então, hoje nós temos debatido muito sobre alguns pontos principais, frases de efeito. Meu corpo, minhas regras, eu faço da minha vida o que eu quero. A mulher cristã também, ela faz da sua vida o que ela quer, mas pautada em princípios bíblicos. E nós, quando nós discutimos isso logo no início dessa lição, na lição de número 1, nós já debatíamos que a palavra de Deus, ela não é machista nem feminista, não, ela tem princípio de patriarcado. Mas isso não quer dizer que a mulher ela deve ser menosprezada. Nós estudamos a título de prioridade. Deus ele priorizou o homem porque formou o primeiro, mas ele lhe deu uma adjuntora. E essa adjunção aí denota o quê? Companhia, respeito mútuo, reciprocidade. Complementariedade, um complementando o outro. E aqui nós vemos como é que Ruth, obedecendo Noemi, se aproxima, vê-se a sua própria iniciativa e logo depois desse encontro nós temos um grandioso processo que certamente o pastor Marildo vai trabalhar no próximo tópico. Tem um detalhe, pastor, para mim, que eu achei importante o evangelista Wallace falar, que esse relacionamento sogra e nora, que o mundo vê de outra maneira. Não é? E há um respeito da parte de Noemi com Ruth e da parte de Ruth para com sua sogra. Sim. Tá certo? E isso fez toda a diferença. Agora, o que me chamou a atenção é que a Ruth não sabia que a bênção viria através da sua sogra. Sim. E Noemi não sabia que a bênção viria através da sua nora. Olha só que coisa interessante. Então isso é importante, por isso que eu quero dar ênfase ao que o senhor falou. Sim, sim. Há uma necessidade muito grande, principalmente das famílias cristãs, esse relacionamento de sogra com nora, nora com sogra, se compreenderem, se entenderem, principalmente estarem pautadas, como o senhor bem falou, na palavra de Deus, nas verdades de Deus. A bênção estava bem pertinho de ambas, ambas. para ambas, né? E aí, pastor Marildo, respeitando o processo, até uma frase que um dia o senhor, comentando, nós falamos e eu fiz questão de citar isso em uma ministração. O comentarista, o pastor Silas Queiroz, o último parágrafo, o pastor Amarildo, ele diz assim, ó, mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo, né, e respeitar o devido processo. Pastor Amarildo, é necessário realmente aguardar o processo? Sim, pastor? sim. É uma necessidade muito grande e eu sempre tomo por base uma criança quando está sendo gerada. Deus poderia, se Ele quisesse, fazer com todos os seres humanos como Ele fez com Adão. Sim. Ele pegou o pó da terra, criou ali, soprou na sua narina e fez alma vivente. No entanto, Deus, justamente na sua criação do projeto da família, Ele viu a necessidade de ambos se amarem, obedecer um processo. Aí vem justamente o momento em que a criança é gerada. Se fosse por nós, estou grávida, amanhã já nasceria. Deus podia criar Sim. a terra e dizer assim, ó, a terra vai ser criada agora, pronto, Sim, criou tudo. sim. Mas Ele faz em 6 dias, pastor. 6 dias, né? Parte por parte, quer dizer, o próprio Deus obedecendo o processo, tá certo? E aí nós temos que esperar 9 meses, uma criança ser gerada, nascer,
E qual é o desejo quando a criança nasce? É já ver a criança andando, já ver a criança falando. No entanto, não é assim. Às vezes a criança está com 2 aninhos, ainda não está falando, os pais se preocupam. Então, na vida espiritual, da mesma maneira. Nós podemos citar aqui o caso de Moisés. Nós podemos dizer que Deus esperou 80 anos. Foram 80 anos. 80 anos preparando um líder. Preparando Meu um líder. Deus, que coisa. O pastor José Gomes, eu já falei algumas vezes aqui no programa, e quero repetir, o pastor José Gomes, em uma de suas pregações, ele chegou a afirmar que a faculdade precisa de 4 anos, 5 anos para formar um profissional, aí vem especialização, vem mestrado, pós-doutorado, e assim por diante, doutorado, pós-doutorado, quer dizer, é um processo. Ele diz o seguinte: Deus precisa, no mínimo, de 20 anos. Quando eu ouvi isso, eu disse, meu Deus. Então, há necessidade. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós somos sobrecarregados de muitos males. E esses males precisam, pouco a pouco, serem retirados de nós. E isso vai ser retirado através do conhecimento da palavra de Deus, da busca, da oração, do jejum, da consagração, da sabedoria que Deus nos dá e assim por diante. Eu sempre gosto de falar sobre a questão da sabedoria de Deus, que alguns pensam que a sabedoria é apenas a informação, é você gravar o que está aqui. Tiago diz que a sabedoria que vem do alto, ele diz, é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, esta é a sabedoria de Deus. Enquanto o homem pensa que a sabedoria de Deus é uma coisa, Tiago diz que é bem diferente. Então, é essa sabedoria que nos molda. Então, é um processo. Então, Ruth, ela soube se submeter ao processo. E o processo, aparentemente doloroso, porque ela teve que se submeter a estar com as criadas. Ora, o homem da sua vida estava ali, mas ela não sabia. A mulher da sua vida estava ali, mas Boaz não sabia. Foi preciso um processo. Mas, nesse trabalhar, ela estava ali no suor do seu rosto, Boaz pôde perceber que realmente era uma mulher virtuosa. E interessante, pastor Amarildo, que tanto Ruth, quanto Noemi, quanto o próprio Boaz, eles respeitaram o processo. Sim, é verdade. Todos eles estão passando por um processo. Ainda que as circunstâncias possam ser incomunicáveis, em que sentido? Eu não posso entender todo o problema de X, Y ou Z, mas os 3 estavam num processo. Boaz, naquele processo de respeitá-la como mulher, como pura, né, que estaria se apresentando como um ser respeitador, como um tipo de Cristo que nós veremos no último tópico, como um respeitador, como um verdadeiro cavalheiro. Ruth também soube esperar, cumprir o protocolo, sobretudo da lei e da própria cultura, ao deitar-se aos pés e descobrir ali os pés. Aquilo ali demonstra um contexto cultural muito grande, era a cultura da sua época. Ele se preocupa com a saída dela da eira, como ela deveria sair, de não ser vista, e cumpre um papel de pactuar um contrato, né? Quando ele entrega a sua própria capa, quando mede a cevada com a sua própria capa, entregando-lhe ali para um compromisso futuro. Então, assim, é muito interessante nós observarmos que Noemi respeitou o processo orientando bem, Ruth respeitou o processo não se adiantando, não se vulgarizando, não se vendendo, não se corrompendo, e Boaz sendo santo até aquele momento, né? Ou seja, pastor Amarildo, evangelista Wallace França, não respeitar o processo, colocar a carroça na frente dos bois, pode nos levar a perder uma bênção que está bem pertinho. Isso. Bem ali, né, pastor? Ela pode escapar das nossas mãos. E aí é necessário respeitar o processo, suportar, Sim. que às vezes é doloroso, né, pastor? Sim, como é doloroso, como é doloroso. O processo às vezes é duro, né, pastor Marido? Dói bastante. Nós podemos ver muitos homens de Deus. Jacó passou pelo processo, foram 20 anos de trabalho árduo, até a sua volta para receber a bênção. E mesmo assim, na continuidade, na caminhada para o lugar da bênção, que ele tinha por herança, né? Porque a bênção estava sobre ele, mas havia a herança a ser recebida. Mas Sim. passou por momentos de muitas dores. Sim. Que maravilha! Vamos para a sinopse do primeiro tópico da lição, dizendo que o compromisso de Boaz com Ruth nos ensina a esperar o tempo certo e aguardar o devido processo para alcançar uma bênção. Nós vamos finalizar este primeiro tópico da lição, esperando por você
para nós estudarmos sobre o casamento entre Boaz e Ruth. Não saia daí, você sabe, o intervalo é rapidinho, até já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando hoje a lição de número 5 deste terceiro trimestre com o tema O Casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Esta lição será estudada presencialmente no domingo, dia 4 de agosto. Você tem um compromisso conosco, semanalmente aqui na TV Kairos, também pela internet, no YouTube, mas não se esqueça, você também tem um compromisso com a Escola Bíblica Dominical presencialmente. Você deve estar na sua classe, estudando a palavra do Senhor com o seu professor, com a sua professora, tá bom? Não deixe de ir à sua congregação. Vamos para o mapa mental que contém aí o resumo do que nós iremos estudar neste segundo bloco do programa. O assunto é o casamento entre Boaz e Ruth. 3 pontos serão abordados pelos nossos comentaristas, pastor Amarildo Coelho, evangelista Wallach França. O primeiro ponto é concluindo o negócio. O segundo ponto, resgate e lei do levirato. E o terceiro ponto, para finalizar o tópico, o registro público. Evangelista Wallach França, vamos começar aqui este segundo bloco do programa, falando sobre o casamento entre Boaz e Ruth, concluindo o negócio. O que nós podemos comentar sobre este item? Pastor Epaminondas, pastor Amarildo Coelho, talvez alguns irmãos possam estar lendo e dizendo assim, concluindo um negócio. Que negócio é esse? A gente está vendo processo, negócio. Nós temos que lembrar que o nosso autor, o escritor da nossa revista desse trimestre, ele é um jurídico, então ele traz termos jurídicos para cá. E quando ele fala concluindo um negócio, nós temos assim, à luz do direito, que o casamento ele é um negócio jurídico, celebrado entre manifestação entre duas partes que manifestam uma vontade de conviver harmonicamente a sua vida. Mas esse negócio ele precisava ser concluído. Que negócio é esse? O encontro de Ruth e Boaz ele precisava ser negociado, ele precisava ser concluso. Aquilo que havia começado naquela noite, ela precisava ter uma destinação jurídica, uma destinação legal, eles tinham que cumprir os protocolos. Afinal de contas, Boaz era um homem que cumpria a lei. E o que eles precisavam concluir? Boaz sabia que existia um remidor mais próximo. Sim. E pela lei, ele deveria ser suscitado, ou seja, ele deveria ser provocado a assumir o que estava na lei do levirato, do remidor. Então, nesse aspecto, Boaz ele começa a chamar do portão da cidade, na entrada da cidade, aquele prioritário, aquele parente mais próximo de Elimeleque. E naquele encontro, na frente de 10 anciãos da cidade, ele questiona e diz acerca da história de Noemi e acerca da história de Elimeleque. E ele informa que existem terras dos familiares de Elimeleque que precisavam ser resgatadas. Sim. E aquele homem, a prioristicamente, no primeiro momento, ele diz, olha, as terras, eu tenho interesse nas terras. Só que aí nós vemos a sagacidade de Boaz. Ele foi muito esperto no bom sentido, não no sentido de ser enrolão, mas ele foi muito sagaz, porque ali no coração dele tinha uma estratégia muito interessante, que ele não queria saber de terras, ele queria saber realmente era de Ruth. E ele diz assim, olha, mas quem adquirir pela lei as terras tem que adquirir também acerca do levirato, assumir a Ruth para dar posteridade à família de Elimeleque. Aí aquele homem, aquele parente mais próximo, ele certamente, pastor Amarildo, ele dá um passo atrás e começa a imaginar que a sua própria descendência, a sua própria herança pode ser prejudicada se ele se casa com Ruth. E ele dá aquele passo atrás, retira os seus calçados, num sinal de que estou retirando os meus calçados, estou entregando a você, Boaz, afirmando que nas suas terras, se você a remir, eu não pisarei mais. Então, nesse contexto todo, nós percebemos aqui que o negócio ele passa a ser concluído. E esse negócio que é concluído, ele já
teria sido informado pela própria Noemi e a Ruth, orientando, ele diz, não, descanse, aquele homem, ele vai resolver esse negócio hoje, no sentido de quê? No sentido de tranquilizá-lo e no sentido de demonstrar uma experiência, pastor Amarildo, que é o que nós estamos debatendo isso desde o início do nosso programa, a experiência de Noemi, no sentido de conseguir compreender o que estava acontecendo e de conseguir, inclusive, antecipar o resultado, porque viu que os dois já estavam apaixonados. Então, nesse aspecto aqui, nós vemos a conclusão desse negócio, cumprindo tanto a lei do Goel, que nós estudamos nas lições passadas, quanto do próprio Levirato. A remissão da propriedade, a remissão patrimonial, mas também a remissão da posteridade familiar da família de Ruth e de Noemi. Muito bem. Pastor Amarildo Coelho, continuando ainda dentro desse eixo, dessa temática, resgate e lei do Levirato. Nós temos aqui Boaz, ele indo para a porta da cidade. O evangelista Wallach descreveu um perfil de Boaz muito interessante, que é o ser estrategista, né? O fato de nós sermos servos de Deus, crentes em Jesus, né, não nos retira, né, esse aspecto de, nos momentos certos, usarmos o que nós temos favoráveis a nós dentro o nosso intelecto dentro dos dispositivos legais. Ele foi muito estrategista, né? E aqui ele foi para a porta da cidade, onde exatamente se julgavam os casos da época, e a descrição é de que ele tem ali diante dele os 10 homens sábios, né? As pessoas mais importantes, influentes ali da cidade, para que ele pudesse então apresentar a proposta. E aí o evangelista Wallach falou muito bem sobre esse parente mais próximo que estava ali, podemos dizer, na linha sucessória. Ele estava na vez, né? Ele era o da vez. E aí ele usa dessa estratégia. Pastor Marido, comente aí sobre esse Noemi chega a falar sobre isso, né? Que há um parente, ele é um parente muito chegado, um parente bem de perto. E o evangelista Wallach, ele já bem falou sobre a questão do resgate das propriedades, a lei do Levirato, que foi uma lei estabelecida por Deus e que nós vemos quando Jesus está entre nós em carne. Os saduceus, eles fizeram uso e disseram para o Senhor, teve uma mulher entre nós que teve o primeiro esposo, morreu, veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto. E aí por diante, disse, na ressurreição, né, ela será a mulher de quem? Onde Jesus então mostrou para eles que eles não compreendiam as escrituras, né? Porque no porvir não se casa nem se dá em casamento, todos serão como anjos do Senhor. Então a lei do Levirato era justamente isso, era o resgate das propriedades e dar sequência à descendência do falecido, né? E é onde muitos homens, nós vemos Judá, ele teve filhos, o primeiro filho morreu porque fez o que não era reto diante do Senhor. Quando ele deu o segundo filho, a palavra diz para suscitar a descendência do irmão, a palavra diz que no momento da ejaculação ele lançou fora, né, o sêmen. Aí Deus o matou também, porque ele estava sendo descumprindo a lei do Levirato. Então é algo muito importante, de muito compromisso diante de Deus na cultura judaica. Agora, pastor, existe algo também, evangelista Wallach, que eu gosto às vezes de fazer assim uma comparação, essa questão dos dois remidores. Há um que ele está acima de mim, ele tem a vez, né? Eu chego às vezes a analisar, pastor, justamente a lei e a graça. A lei, ela dava poderes ao resgate de propriedades, às lutas, os litígios e assim por diante. Mas a lei não foi capaz de salvar ninguém, resgatar a vida de ninguém. Tá certo? Aí a graça, sim. A graça, ela é capaz de restituir o que perdemos, mas é capaz também de adquirir pessoas que estavam escravizadas, estavam subjugadas por Satanás, pelo poder do pecado. Então, toda vez que eu leio isso, meu Deus, aqui dá para encaixar direitinho, assim, a lei... Ou seja, a graça, ela assumiu ali quando a lei passou. A lei diz, a propriedade... Eu vou até aqui. Agora, até aqui eu não consigo. O apóstolo Paulo, ele disse, né, que, Romanos capítulo 7, que a função da lei é apenas revelar o pecado. A lei só mostra o pecado,
mas ela não tem o poder de remover as manchas, o pecado. Já a graça é diferente, a graça vai muito além. Então, aquele que era mais próximo, que estava na vez, o parente mais próximo, né? Essa ilustração do Senhor é perfeita, é maravilhosa. Ela passa porque ela vai até aquilo que é material, que é as propriedades. Sim, sim. E aí vem Boaz, símbolo da graça, o próprio Cristo. Sim. E aqui nós temos uma tipologia também muito grande, muito profunda, né, O autor pastor? faz menção disto, né? A tipologia de Cristo. Sim. E esse momento aqui da lição e também essa aplicação que o senhor fez, né, da lei e da graça é maravilhoso. Sim. Né? Esse mais próximo que pode muito bem representar a lei, e Boaz, ele representa aqui a graça, né? O próprio Deus fazendo com que nós tivéssemos agora o privilégio e a oportunidade de sermos resgatados espiritualmente. Sim. E aí, evangelista Wallace França, nós temos o registro público. Aqui, o assunto da lição o tema da lição é o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. E a palavra-chave de toda a lição é remissão. Nós até conversávamos em off sobre a diferença, né, que há entre remissão com cedilha e remissão com 2 S. Fale sobre esse terceiro ponto aqui da lição. Perfeito, pastor Epaminondas, pastor Amarildo. Nós temos aqui um outro subtítulo muito jurídico, um termo muito técnico, dizendo registro público. Algumas pessoas, elas têm propagado algumas frases, pastor Amarildo, dizendo assim: não precisa casar não, basta morar junto. Uhum. Não precisa você passar por toda essa burocracia, basta você se juntar, não se precisa amaziar. respeitar o processo. Não precisa respeitar o processo. Você vai ser amaziado, você vai viver junto. À luz da nossa lei atualmente, essa contração de união, ela tem repercussões jurídicas, realmente isso é fato. Uhum. Só que nós temos que respeitar o processo. Nós cristãos, mais ainda, porque nós somos luz, nós somos alvos de críticas, nós somos muito avaliados. Aqui, o registro público de Boaz, respeitando a lei, demonstra o quê? Além de tudo, que ele é obediente à lei de Deus, mas ele demonstra também ser um homem de muito caráter, uhum, que prezava pela lei, mas prezava pela honra também. E quando ele se dirige à porta da cidade, que reúne os 10 anciãos, que ele faz o registro público, naquela época, o registro público representado por retirar os calçados dos pés, selando aquele pacto, selando aquele contrato, hoje nós temos como um contrato, um pacto antenupcial, nós temos como o próprio contrato do casamento, desde a contração do matrimônio, quando você vai ao cartório e dita ali o regime de bens que você quer ter ao contrair o seu matrimônio, tudo isso faz parte de um registro público. E nós, os crentes, temos que respeitar o processo. Em que sentido? Quero contrair matrimônio com o homem, com a mulher, os nubentes ali, eles têm que declarar isso publicamente, passar por uma celebração, respeitar verdadeiramente o processo. Quando o processo, pastor Amarildo, ele é desrespeitado, as consequências elas são trágicas. Tanto quando o processo é desrespeitado, você deixa de ser abençoado, como você cai no laço. Você cai numa grande tragédia que muitas vezes você não consegue se recuperar. E hoje, nessa sociedade pós-moderna, de modernidade líquida, que tanto nós debatemos ao longo dos trimestres passados, nesse trimestre também, nós temos muitas pessoas propagando que, numa sutileza, que não é necessário você contrair um contrato matrimonial. Não é necessário, mas isso é só uma sutileza, pastor Epaminondas. Daqui a pouco diz assim, olha, não precisa mais isso, não precisa esse documento, não precisa contrair união estável, não precisa o pastor celebrar o teu casamento, porque o teu casamento está sendo celebrado lá no céu. É assim que começa a sutileza. Até o quê? Querer acabar com a família. Você não precisa se casar. Hoje, pastores Epaminondas, pastor Amarildo, hoje eu lia uma matéria jornalística de um trisal, de um casamento
de 3 pessoas querendo realizar um casamento, 2 mulheres com um homem, em um estado da nossa federação. E a pergunta era na grande mídia social, a lei permite? Aí a nossa lei não tem previsão legal, mas aí vem uma sutileza, e a sutileza vem através de quê? Da construção de uma jurisprudência, pastor Epaminondas. O que é uma jurisprudência? É aquele juiz, aquele julgador com um comportamento mais progressista, ele vai lá e julga isso. Não, eu vou permitir esse casamento de 2 mulheres com um homem, eu vou permitir essa união estável, entre as 2 mulheres e o homem. Mas nós temos mais um outro problema, as 2 mulheres são irmãs. Meu Deus, que Então, coisa olha terrível. só as sutilezas como elas vão sendo construídas, no sentido de quê? De desconstituir o padrão de família que nós temos atualmente. Portanto, esse registro público, ele é necessário para que nós rompamos com a tentativa dessa sutileza destruir as famílias. Quando eu me predisponho a fazer um registro público da minha ação, estou celebrando o casamento com a minha esposa, eu quero que ela obtenha o meu nome, eu quero que ela carregue o meu nome, ou que eu tenha o nome dela, isso a lei não faz distinção, mas você está demonstrando que à luz da Bíblia Sagrada você está querendo cumprir o que a própria lei de Deus diz, o que a própria lei de Deus estabelece para o cumprimento da família e a propagação da palavra de Deus. Esse comentário do evangelista Wallace, pastor Marildo, é muito importante, porque nós temos uma audiência muito grande, inclusive jovens, né? Os nossos jovens adolescentes, eles precisam aprender os pontos que são fundamentais da nossa fé cristã, da nossa cosmovisão cristã, e entender, né, que o que está na palavra de Deus precisa ser conservado. E o casamento, ele precisa ter o aspecto formal. Tem que ter. Precisa ter nós não podemos abrir mão dessa formalidade e cair nisso que o evangelista Wallace muito bem pontuou, né, nessa sutileza. Não tem nada a ver. Não. A Bíblia diz que é assim, então tem que ser assim. Vamos respeitar o processo, nos submeter às formalidades. O casamento, ele precisa ter esse registro público, né? Ele precisa ter a formalidade devida, ele precisa ter, né, a bênção ali da família, dos pais, precisa ter a bênção do pastor, precisa ser registrado no cartório. A sociedade, ela precisa reconhecer você como um núcleo. E que núcleo é esse? Familiar. Pastor Amarildo, pastor Epaminondas, quem me vê às vezes na rua, sempre me vê acompanhado da minha família. As programações de lazer, sempre estou acompanhado da minha família. Então, a sociedade, ela precisa reconhecer que você faz parte de um núcleo familiar. Então, hoje, infelizmente, nós estamos navegando por um ambiente muito sórdido. Vamos dar um exemplo hoje, nós discutimos isso em lições passadas, as pessoas elas estão se desapegando do ser humano e transferindo o seu amor para os animais. Nós não estamos dizendo que não é importante nós termos esse carinho pelos animais, são criaturas, Deus criou, mas para nos auxiliar, para guardar as nossas casas e para mantermos a segurança dos nossos lares, como por exemplo, para nos dar o sustento do nosso próprio alimento. Mas aí vem a sutileza, não, vamos começar a trabalhar em cima de uma reforma de um código, vamos começar a deixar a herança para o pet, tudo que você construiu. Então nós vamos mudar o nosso código e vamos começar a permitir que seja possível constituir um testamento deixando minha casa ou meu carro para o meu cachorro. Isso é uma sutileza que vem para o quê? Para destituir aquilo que nós conhecemos sobre o aspecto familiar. E por isso é necessário nós termos o registro público. Quando você registra publicamente, você diz: o Wallace é casado com a senhora tal é casada com o Wallace, seus filhos chamam-se e tal. Isso faz parte de um registro público que denota uma imagem muito grande sobremaneira para a sociedade e para os cristãos. Muito bem. Pastor Marildo, para a gente concluir, todo o povo e os 10 anciãos, eles impetraram uma bênção extraordinária sobre Ruth, que era estrangeira, que era moabita. Eles disseram: somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ruth, pastor Marildo, foi acolhida na comunidade de Israel como
com as mais elevadas honras, uma estrangeira moabita, pastor Amari? Pastor, não existe coisa mais bela do que a bênção do Senhor sobre uma família. E aqui nós vemos que foram selecionados homens, anciãos, como o evangelista Wallace já bem comentou, e que logo após veio a bênção sobre a Ruth, né? A bênção do Senhor para que Deus fizesse, da mesma maneira que Deus fez com Raquel, fez com Leia, né? Que foram ambas esposas de Jacó. Quer dizer, trouxeram então a descendência, foram as mulheres que foram usadas por Deus para vir a descendência de Israel, né? Então, eles estavam impetrando a bênção para que, assim como Deus abençoou essas duas mulheres, a bênção viesse também sobre Ruth, né? E realmente nós vemos que a descendência de Ruth foi majestosa, né? É verdade. Foi gloriosa. Talvez eles não tinham nem noção Sim. do quão poderosa era aquela bênção que eles estavam liberando, bênção, que ela se tornou ali ancestral do grande rei Davi, e nós vamos ver no próximo bloco, né, do próprio Cristo. Pastor Epaminondas, e alguns estudiosos se debruçam a estudar essa parte desse texto sagrado, e eles passam a estudar se Ruth era estéril por ter permanecido 10 anos casada e não poder gerar filhos, e agora eles impetram as bênçãos impetradas também a Raquel, né? Então, nós percebemos que aqui tem um contexto profético. Isso aqui não é só um livro histórico, como alguns querem pormenorizar, mas isso aqui tem um conteúdo profético imenso. Se era estéril, passou a ter conceição. Então, nós percebemos aqui que essas bênçãos aqui desses 10 anciãos tiveram grande valia nesse contexto sagrado aqui. E outra coisa também que eu acho de grande importância é quando nós pensamos que a descendência de Israel, todo Israel, era assim um povo puro, que não tinha mistura. E nós vemos Deus já no passado, já fazendo essa mesclagem. Por exemplo, Raabe, que era uma prostituta, já se unindo lá com, parece que Salmão o nome, Salmão. E logo após vem Ruth e casa com Boaz. Então Deus ali já estava fazendo essa junção. Aí Paulo diz lá na frente, Deus pegou ambos os povos e fez um. Mas Deus já estava trabalhando isso bem lá atrás, né? Fazendo essa união pouco a pouco, essa mistura, tá certo? Entre os povos. Eu me lembrei da lição passada, né? O comentarista, o pastor Silas Queiroz, ele, assim, digno de nota, o fato de Boaz, ele ter uma percepção espiritual elevada e acima dos demais. Porque ele se casa com uma moabita. Ele poderia muito bem ser exclusivista, né? E se estribar na sua religiosidade e dizer, não, eu vou me casar com uma judia. Eu não vou. Mas ele tinha a percepção do próprio Deus. Olha só, pastor Marildo. Boaz era um homem tão espiritual que ele tinha a percepção do próprio Deus em querer salvar todas as nações do mundo, a partir, inclusive, já de uma moabita, né, de Ruth. Isso é extraordinário, é maravilhoso. Pastor Marildo, o senhor quer ler algum texto aí? Na verdade, eu estou buscando aqui, é Salmão mesmo, eu acertei, a gente tem que conferir e falar o certo, né? Está no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Salmão, pai de Boaz. É 5. Salmão gerou de Raabe, né, a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, né? Então, uma descendência abençoada. Que maravilha. Vamos para a sinopse do segundo tópico da lição. O casamento de Boaz com Ruth ressalta que a liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso mais frágil. No próximo bloco, nós iremos falar sobre a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz, o nascimento de Obed e Cristo como sendo o antítipo de Boaz, o tipo que aparece no Antigo Testamento. Portanto, um assunto muito importante, você não pode sair daí. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição de número 5,
Você que está chegando agora, que ligou seu televisor ou acessou aí o link do programa, está no YouTube, muito obrigado por sua companhia, por sua audiência. Hoje estamos falando sobre o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Vamos para o mapa mental do terceiro tópico desta lição, onde falaremos sobre a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. 2 pontos muito importantes serão comentados aqui pelo pastor Amarildo, evangelista Wallace França, os comentaristas desta lição de hoje. Iremos falar sobre o nascimento de Obed e Boaz, um tipo de Cristo. Que bênção, que maravilha. Evangelista Wallace França, vamos falar um pouquinho sobre o nascimento de Obed dentro dessa perspectiva que é trazida aqui pelo pastor Silas Queiroz, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Perfeito, pastor Epaminondas. No bloco anterior, o senhor trouxe uma distinção que o próprio autor também faz esses comentários pontuais acerca da remissão e da remissão. Remissão com C cedilha e remissão com 2 S. Diante de um primeiro olhar, parece algo que não tem interesse, não tem importância. Né? É relevante. Uma remissão tem C cedilha no meio e a outra remissão tem 2 S. E alguém pode até pensar assim, ele errou na hora de escrever. E não é. Do ponto de vista teológico, pastor Amarildo, pastor Epaminondas, quando nós tratamos de remissão com 2 S, nós estamos falando do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós estamos falando de perdão, de uma remissão pelo sangue de Jesus. Quando nós falamos de remissão com C cedilha, nós estamos nos referindo à remissão da lei do levirato. Ou seja, essa remissão que nós estamos tratando aqui acerca do patrimônio das terras de Noemi, de Elimeleque, elas foram remidas com esse C cedilha aqui. Mas essa representatividade de Boaz, representando a Cristo, acerca da remissão pelo sangue de Cristo, nós tratamos com 2 S. É interessante nós observarmos que na própria legislação brasileira, pastor Amarildo, também tem essa diferenciação. E aqui nós trazemos novamente que esse comentarista desse trimestre, ele é um jurista, então, portanto, ele traz uma carga jurídica muito grande para seus textos. Então, quando nós falamos da remissão de pena do preso, o pagamento da pena do preso, que ele pode remir a sua pena pelo estudo, pelo trabalho, nós estamos falando daquela remissão com C cedilha. Mas quando nós falamos da remissão do adolescente pelo ato infracional, aí nós estamos falando com 2 S. Olha só como a palavra de Deus ela tem muita aplicação prática no nosso dia de hoje. Mas aqui do nascimento de Obed, que é uma grande remissão, uma remissão do ponto de vista da lei do levirato, a partir do momento em que Boaz contrai núpcias, contrai casamento com Ruth, nasce desse relacionamento Obed. E é interessante nós observarmos que no capítulo 4, eles trazem muito uma ênfase relacionada ao nascimento dessa criança, ao comportamento de Noemi. As suas vizinhas sabiam que ela não tinha descendência e quando elas veem que a sua família, a sua descendência, ela foi remida, e aí as suas vizinhas começam a comemorar, começam a se alegrar e começam a comemorar juntamente com Noemi. Nós tratamos isso no início da nossa lição, nós dissemos que o lugar da bênção é o lugar onde nós nos subordinamos à obediência à palavra do Senhor, à sua honradez, a consagrar ao Senhor. Nós estamos falando de um lugar que era a casa do pão, que não tinha pão. Mas agora, a casa do pão, em Belém, nós temos colheita. É nesse lugar de colheita onde Ruth reconhece a Boaz e agora é onde Deus transforma, entregando a bênção a Noemi, a Ruth, ao próprio Boaz. E aí agora nós temos um terreno fértil, não só para a colheita de cereais, mas também para o nascimento de filhos. Como o pastor Epaminondas bem trouxe no início da nossa lição, uma lição que começa com tragédia, que começa com o funeral, agora ela se conclui com o casamento e com o nascimento. Que maravilha! Então, nós não podemos ter uma lição melhor. E é esse Obed aqui que vai ser o startup, né? O start até chegar na linhagem de Davi, essa linhagem, essa raiz
de onde o cetro de Deus, de Judá, não poderia se afastar. É esse contexto todo profético que nós vemos aqui uma grande providência do Senhor para que a descendência aqui de Boaz, a descendência de Ruth, ela fosse propagada. E nós observamos aqui, pastora Epaminondas, nós sempre discutimos sobre isso, que na lição passada, o encontro de Ruth e de Boaz não foi uma mera causalidade, foi uma grande providência. E através dessa providência eles passam a respeitar um grande processo. E através do respeitar desse processo agora, eles estão colhendo não só o cereal, mas estão colhendo o quê? Uma família feliz, eficaz e com uma descendência. Muito bem. Pastor Amarildo, Ruth 4,15, o texto diz que a renovação da vida, né? A viúva de Elimeleque recebeu uma renovação da vida. Nós temos aqui os netos enchendo agora o coração, o neto, né? Enchendo o coração de alegria de Noemi. O senhor que teve essa experiência recente, né? Os netos enchem os avós de orgulho e alegria. O comentarista colocou aqui, até citando Provérbios 17:6. Realmente, né, pastor? O Obed trouxe uma renovação para Noemi, trouxe assim um aspecto renovador para a vida daquela mulher que sofreu tanto, com tantas perdas. Um sofrimento muito grande por Noemi, até porque nós bem sabemos pela Bíblia que eram consideradas malditas as pessoas que não tinham descendência, as mulheres estéreis, porque a descendência acabava ali. Né? Então Noemi está nessa condição, porque ela perde o esposo, perde os 2 filhos e, como o pastor o evangelista já bem falou, Ruth não teve essa felicidade de gerar filhos, né? Depois de 10 anos não teve filhos. Então, trouxe uma renovação, por quê? Porque a mulher que chega cabisbaixa, se chamando de Mara, pela amargura do seu ser, né? Agora ela está vendo que Deus estava remindo a sua vida, estava remindo não somente ela, mas remindo a sua descendência. Agora aquela mulher que por alguém estaria sendo apontada como uma maldita, que a sua descendência foi extirpada, foi acabada, agora ela está podendo ver a sua descendência novamente, né? Nascer, sendo gerada e assim por diante. Que bênção, que maravilha. Vamos agora ao segundo ponto desta lição, deste terceiro tópico, aliás, Boaz, um tipo de Cristo. Evangelista Wallach, nós temos na hermenêutica bíblica a tipologia. A tipologia faz parte, né, da ciência da interpretação bíblica, onde nós temos no Antigo Testamento o tipo, que pode ser uma pessoa, uma instituição, e no Novo Testamento nós temos aquilo que a hermenêutica chama de antítipo, que é o cumprimento. O tipo seria a sombra, conforme diz Hebreus capítulo 10. As coisas no Antigo Testamento eram sombras do que viria a ser no Novo Testamento. Portanto, no Antigo Testamento, Boaz é um tipo de Cristo. Ele é a sombra daquilo que Cristo viria a ser. Ele é a representação e Cristo é o próprio cumprimento no que tange a redenção. Fale sobre Boaz como um tipo de Cristo. Perfeito, pastora Epaminondas. Nós estamos, pastora Epaminondas, pastora Amarildo, nós estamos diante de um assunto discutido teologicamente e que muitas das vezes causa grande confusão, grande aflição. Então, às vezes, quando você está ministrando a palavra de Deus no púlpito e você está dizendo, olha, Jeremias é um tipo de Cristo. Aí os irmãos às vezes podem analisar escandalizados, né? Mas estão querendo comparar Jeremias a Cristo. E, na verdade, isso parte de interpretações. E nós compreendemos, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, que todo o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo. E tudo que está no Novo Testamento, ele se fundamenta na pessoa de Cristo. E tudo que está no Antigo Testamento aponta para ele. Sim. Então, objetos, o próprio santuário, o próprio templo construído por Salomão, os utensílios, eles têm a sombra, eles começam a demonstrar ali a Cristo Jesus no Antigo Testamento. E Boaz é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Então, dentro da tipologia bíblica, nós temos Boaz ali como um redentor, como um homem de princípios,
como um homem de honra, como um homem protetor, como um homem provedor, como um sinônimo de amor, como um sinônimo de misericórdia. E essas características apontam para Cristo Jesus. Então, no Antigo Testamento, sem sombra de dúvidas, Boaz, ele é um tipo de Jesus Cristo, assim como José também é um tipo de Jesus Cristo no Antigo Testamento. E aqui nós repetimos, nós não estamos desmerecendo a pessoa de Jesus Cristo, não é isso. Nós estamos dizendo que aqueles homens, profeticamente, eles apontavam para Cristo e seu sacrifício na cruz do Calvário. E é interessante nós observarmos também que não só Boaz é um tipo de Cristo, mas como Ruth também faz a tipologia da própria igreja. Porque Ruth, ali, uma mulher gentia, fora das zonas, fora do território ali dos judeus, do território judaico, ela representa ali a união desses povos, a união de todos os povos, dos gentios, que se unem para formar o quê? Para formar a noiva de Cristo, para formar a igreja. E nesse sentido nós temos aqui, no caso, Boaz representando a Jesus Cristo, e nós temos Ruth aqui representando a igreja nesse casamento perfeito. Muito bem. Pastor Amarildo Coelho, no bloco anterior, o senhor fez o senhor trouxe um comentário muito interessante, que é aquele parente mais próximo, né? Aquele parente mais próximo como um tipo da lei, né, no Novo Testamento. E o próprio Boaz, a graça. E agora nós temos a tipologia. O evangelista Wallace muito bem já disse, Boaz é o tipo de Cristo, Ruth um tipo da igreja, e todas as características, né, dessa tipologia a gente consegue ver no Novo Testamento, né? Como Boaz resgatou, ou ele era o resgatador, o Goel, o Levi. Nós temos no Novo Testamento o Senhor Jesus, né, morrendo na cruz do Calvário para pagar o preço dos nossos pecados, pastor Amarildo, e nós, na condição de estrangeiros, né, a família de Deus, agora fomos inseridos. Né? O evangelista Wallace bem pontuou que o Antigo Testamento, e o senhor também já falou, está cheio de tipologias, símbolos, figuras, sombras e assim por diante. José foi citado como tipo de Cristo, né, que traz o pão, não só para o Egito, mas para todas as nações que estavam padecendo. Né? E através do seu governo, José ele compra tanto as propriedades, como animais, enfim, e como chega a comprar as próprias pessoas. Quando ele chega, diz, não temos mais nada, então as vossas vidas me pertencem. Mostrando o quê? Uma tipologia de Cristo, que veio para nos resgatar no todo, as nossas vidas, enfim, tudo que nós temos. Nós temos também Isaac, que é também um tipo de Cristo, não é isso? Quando Deus pede para Abraão sacrificar o filho, então ali naquele momento Isaac está como Cristo, tanto que na subida do monte, Isaac disse, pai, aqui está a lenha, a cruz, né? Está o fogo, o cutelo, que fala do sofrimento de Cristo, o cordeiro onde está. E ali Abraão já, por fé, já vista o cordeiro e diz, meu filho, Deus para si cordeiro proverá. E aquele momento ali do sacrifício, nós vemos também a substituição, porque ali está Isaac, naquele momento ele está representando Cristo, sendo sacrificado por nós. Mas por um momento, quando Deus diz para, porque agora Deus está provendo a substituição. Então perceba que a palavra de Deus está cheia de tipologias, de emblemas, de figuras, de sombras. Né? Moisés é um tipo de Cristo, quer dizer, que sai, chega no Egito, que hoje nós sabemos que é símbolo de escravidão e tanto mais, e ele chega lá, vou usar um termo assim bem forte, arrebenta com o Egito para resgatar o seu povo. Né? Então nós vemos muitos homens de Deus, mulheres, enfim, que são colocadas como um tipo da igreja e homens que foram colocados como um tipo de Cristo. O próprio Salomão, ele é colocado no início do seu governo, não é isso? Tudo que ele faz causa admiração dos povos. Então, muitos teólogos apontam também para o reino de Cristo, um reino que está por vir, onde Cristo também ele fará com que todas as coisas voltem, né, a serem como eram antigamente, né? Bonança, prosperidade, enfim. Que bênção. A história de Ruth, nós podemos concluir, portanto, que é uma história de redenção. Uma moabita, pastor Amarildo, evangelista Wallace, passou a fazer
parte da genealogia do Filho de Deus. Que fato extraordinário. Eu acho que, penso eu, que jamais, naquele contexto ali histórico, ninguém imaginaria que uma moabita pudesse fazer parte da genealogia de Cristo, Filho de Deus. E além dela, o senhor citou Raabe. Raabe, não, a prostituta. A palavra Nós temos fala... algumas mulheres fazendo parte, né, da genealogia de Jesus. Sim. Raabe, a prostituta, quem imaginaria, né, que ela pudesse fazer parte, né, dessa genealogia do Cristo? Né? Mas ela está ali. O livro de Ruth é um livro de redenção. E nós podemos, então, concluir esta lição maravilhosa, este programa, dizendo que o casamento de Boaz e Ruth tornou-se um tipo de relacionamento espiritual de Cristo e a igreja. Uma lição muito gloriosa. Nós tivemos aqui instruções, comentários fascinantes que nos fizeram crescer espiritualmente nesta lição de hoje. Nós vamos concluir, mas pedindo que você sempre faça as aplicações devidas que a lição nos apresenta. Em sala de aula, querido professor de escola dominical, não perca esta oportunidade de fazer as aplicações, tá bom? Esta lição maravilhosa, ela será ministrada, conforme já disse, no domingo 5 de agosto, e você não pode faltar à Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo, nas palavras do nosso querido e saudoso pastor Antônio Gilberto. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, como Deus abençoou a família de Boaz e Ruth, como Deus abençoou Ruth, Deus abençoe você, mulher, como Deus abençoou a Boaz, Deus abençoe você, homem, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe todos que fazem parte do núcleo familiar que estão aí convivendo, tá bom? Deus te abençoe muito. Nós queremos agradecer a Deus pela vida também da produção do programa, na pessoa do Alber, que sempre gentilmente nos atende aqui. Queremos agradecer aos comentaristas, o pastor Amarildo Coelho, o evangelista Wallace França. Pastor Amarildo, hoje nós temos o privilégio, não é, Wallace, de ter aqui o pastor Amarildo conosco. Vocês são uma bênção. É uma bênção. O pastor Amarildo tem muitos compromissos e nós entendemos, mas nós queremos aqui protocolar mais uma vez. Mais uma vez. Nós queremos ter o senhor aqui outras vezes para cooperar com a sua sabedoria, com aquilo que Deus tem lhe dado para instruir o povo de Deus nesta geração. E também agradecer o nosso querido pastor Salles Batista, que sempre digo aqui, está sempre nos dando apoio total na realização desta programação da Escola Bíblica Dominical. Vamos ficar por aqui agradecendo a Deus por sua companhia, por sua audiência e te esperando na próxima semana, tá bom? Na próxima semana, um programa especial para você. Iremos começar a estudar o livro de Esther. Você tem um encontro marcado conosco. Vamos encerrar aproveitando o pastor Amarildo aqui conosco, nos despedindo em oração. Amém. Senhor, mais uma vez, nós clamamos ao Senhor e te pedimos o teu favor a cada dia, nos dando sabedoria, instrução, entendimento, não só nós que estamos conduzindo este programa, Senhor, mas aos teus servos que estão estudando essas lições, aqueles que irão ministrar, que recebam a porção gloriosa do Espírito do Senhor, do Espírito de sabedoria, de inteligência, do Espírito de conselho, de fortaleza, do Espírito de entendimento, do temor do Senhor. É o que nós precisamos para o nosso crescimento. E eu rogo que a unção do teu Espírito esteja sobre as nossas vidas e sobre a vida de todos aqueles que estão a teu serviço. Pai, em nome de Jesus, é que nós te pedimos e te agradecemos.